Professor Wellington com vocês, para nós darmos continuidade à nossa resolução da prova do CMF de 2019. Então, bora aqui. Nós estamos agora na 12ª questão, que diz: o perímetro de um retângulo é igual a 36 centímetros. Somando apenas a medida da base com a medida da altura, obtemos 3/7 da medida do perímetro de um triângulo equilátero. Assinale a opção que indica exatamente a medida do triângulo equilátero. Então, gente, ó, observe o seguinte. Ele fala do perímetro do triângulo. Então, bora aqui. Aliás, do perímetro do retângulo, né? Vamos fazer aqui o nosso retângulo. Ele diz que o perímetro é 36. O perímetro de um retângulo, gente, é base mais comprimento, altura, vezes 2. Isso aqui é o perímetro. E ele diz que é 36. Então, ó, para nós encontrarmos a base mais a altura, só para fazer a operação inversa. 36 dividido por 2 igual a 18. O que é esse 18? Esse 18 é a base mais a altura. Tá bom? Base mais altura. Ok. Aí ele continua dizendo, ó. Se somarmos apenas a medida da base com a medida da altura, obtemos 3/7 do perímetro de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo é equilátero quando a soma, quando tem todos os seus lados com a mesma medida. Então, observem aqui. Eu tenho um triângulo. Quando eu digo aqui, ó, que ele mede 3, 3 e 3, eu tenho um triângulo equilátero, tá bom? Então, bora para cá. Ele diz que esse 18 aqui, ó, esse 18 é 3/8 do perímetro do triângulo equilátero. Então, vamos fazer aqui. Fica assim, ó. Então, 3/7 corresponde a 18. 18 centímetros, né? Que nós estamos trabalhando. Ok. 1/7, 18, dividido por 3, que dá 6. Os 7/7, 6 centímetros, vezes 7, 42. O que é esse 42 centímetros? Ele é o perímetro do triângulo equilátero. Tá bom? Perímetro do triângulo equilátero. Então, vamos ver o que ele pede para nós. Vamos aqui voltar à questão. Ele diz assim: assinale a opção que indica exatamente a medida do lado do triângulo equilátero. Olha, gente, se o triângulo equilátero tem 3 lados com a mesma medida, para nós determinarmos o lado desse triângulo, simplesmente dividindo o perímetro por 3. Tem o perímetro 42 centímetros. 42 dividido por 3. E aqui nós obtemos exatamente sobra 14. 14 centímetros. Esse 14 é o lado do triângulo equilátero. Beleza? E corresponde, vamos ver, corresponde à alternativa C. Então, questão 12, alternativa C. Questão 13 diz: em uma festa com 120 pessoas, 25% são crianças. Se entrar uma quantidade de adultos igual a 2/3 da quantidade de adultos presentes, qual será a fração de crianças presentes na festa? Olha aqui, gente. Então, ele diz que tem 120 pessoas. Destas,
25% são crianças. Aí ele diz, se entrar uma quantidade de adultos igual a 2/3 da quantidade de adultos presentes. Ora, turma, se 25% são crianças, quanto são adultos? Vamos calcular isso, né? 25% de 120, simplifica, simplifica. 25 vezes 12 dá 300, dividido por 10, 30. Esses 30 aqui são as crianças. Ok. Se 30 são crianças, 120 pessoas, nós podemos fazer assim para calcular os adultos. Os adultos, 120 menos 30. Isso dá igual a 90. Então, existem 90 adultos. Certo. Aí, olha o que a questão diz para nós. Se entrar uma quantidade de adultos igual a 2/3 da quantidade presentes. Quantos presentes? 90. Quantos irão entrar agora? 2/3 vezes 2/3, simplifica aqui e aqui, dá 30, 2 vezes 30, fica 60. Pronto, então isso aqui, esse 60, gente, são o número de adultos que irão entrar. O que ele quer? Qual será a fração de crianças presentes na festa? Quantas crianças presentes na festa? Ó, quantidade de crianças presentes na festa. Então, qual o total de pessoas presentes na festa? Vamos colocar aqui. Total de presentes. Eram 120, entraram mais 60 adultos, logo o total de presentes na festa, 180. A questão quer a fração de crianças. Fração de crianças são 30, não é? 30 crianças sobre o total que é 180. Simplifica, simplifica. Isso dá 3 18avos, que simplificando por 3 dá 1/6. Então, o total de crianças presentes na festa neste momento é 1/6, que corresponde à alternativa E. Questão 14, questão de malha quadriculada. A 14ª questão diz: na malha quadriculada abaixo, a figura tem formato de C. Recobre 200 quadradinhos iguais. Se cada lado dessa figura fosse duplicado, quantos desses quadradinhos seriam recobertos pela figura ampliada? Então, olha o que a questão diz aqui para a gente. Vamos entender aqui, turma. Eu tenho esse formato aqui, tá bom? Essa malha no formato de C. Aí ele diz que tem 200 quadradinhos. Se vocês observarem, tem 200 mesmo. Ó. Se você contar aqui, tem 5. Ó, se vocês contarem aqui, tem 5. E aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 e aqui também tem 5. Então, é 5 vezes 5. Um desse aqui terá 5 vezes 5, 25 quadradinhos. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 8, nós temos 200. Então, existem 200 quadradinhos nesse formato de C aqui. Aí, o que ele diz que aconteceu? Se cada lado for quadruplicado, ou seja, se esse lado aqui, que é 5, ele for multiplicado por 4. Se esse lado que é 5 for multiplicado por 4. O que vai acontecer? Quantos quadradinhos serão recobertos nessa figura ampliada? E aí existe uma regrinha que é muito importante que vocês saibam dela, para que vocês matem essa questão sem perder tempo contando quadradinho aí o que vai acontecer. A regra é: o que acontece aos lados acontece ao perímetro. Como assim? Como assim? Ó, se eu tenho o perímetro de um quadrado, de um retângulo, aqui eu tenho, digamos, um retângulo 3 por 2. O perímetro será 3 mais 2, que dá 5, vezes 2, 10. Esse é o perímetro, tá bom? O perímetro, beleza. Aí eu vou triplicar o lado. Se eu triplico o lado desse meu novo perímetro, ele será aqui 9 e aqui 6. Então, vamos calcular esse novo perímetro.
9 mais 6, 15. Vezes 2, 30. Olha o que foi que aconteceu com esse meu novo perímetro, ó. Olha o que foi que aconteceu. Ele foi triplicado. Então, o que acontece ao lado, acontece ao perímetro. Se você duplica o lado, duplica o perímetro. Se você triplica o lado, triplica o perímetro. Se quadruplica o lado, quadruplica o perímetro. E assim vai. Beleza? Certo. Ok. Show. Então, entendemos essa primeira parte. Agora, vou apagar aqui para complementar isso aqui em relação à área. O que acontece com a área se eu duplicar os lados? Se eu triplicar os lados, o que vai acontecer com essa área? É isso que nós vamos verificar agora. Vamos pegar aquele mesmo retângulo nosso, inicial, que é 3 por 2, vamos calcular a área, tá bom? 3 vezes 2, 6. Então, a área é 6. Vamos duplicar. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 4. 6 vezes 4, 24. Olha o que aconteceu daqui para cá. Ficou multiplicado por 4. Então, a regra é: o que acontece aos lados acontece ao quadrado na área. Como assim? Se eu duplico os lados, o que vai acontecer com a área? Eu não dupliquei os lados, então 2 vezes 2, 4. A área, se eu duplico, vai ser multiplicada por 4. Se eu triplico, a área vai ser multiplicada por 9. Se eu quadruplico, a área será multiplicada por 16. Então, se eu tenho um quadrado, se eu tenho um retângulo aqui, olha aqui, ó, só aplicando a regra. Eu tenho um retângulo de 5 por 3. A área desse rapazinho aqui será 5 vezes 3, tá bom? Que é 15. Eu vou triplicar os lados. Se eu triplicar os lados, o que vai acontecer com a nova área? Será multiplicada por 9. 3 vezes 3, 9. Aqui dá 45, vai 4, 135. Beleza? É isso que nós vamos fazer nessa questão. Então, deixa eu apagar aqui tudo. É esse raciocínio que nós vamos fazer nessa questão. Porque nós sabemos que a área total dessa letra C aí não são 200 quadradinhos. Ele não vai quadruplicar os lados. Portanto, o que vai acontecer com a área? Se ele vai quadruplicar os lados, então, o que vai acontecer? Olha aqui. Então, temos, se ele vai quadruplicar, 4 vezes 4, 16. Por que eu fiz 4 vezes 4? Porque ele vai quadruplicar os lados. E nós sabemos que a área dessa letra C aqui corresponde a 200 quadradinhos. Então, logo, gente, olha que beleza, 16 vezes 200. 3.200 quadradinhos, correspondendo à alternativa D. E por que 4 vezes 4? Vê a regrinha. O que acontece com o lado, né? Se você duplica o lado, você quadruplica a área. Ou seja, acontece ao quadrado na área. Bom? Se você quadruplica o lado, vai acontecer o quadrado, ou seja, vai ser 16 vezes a área. Okay? Foi essa regrinha que nós utilizamos. Questão 15, uma questão típica de colégio militar. Marquem essa questão aí, é uma questão que aparece com frequência. E diz o seguinte: a massa de uma caixa de madeira cheia de bombons de chocolate é 1,2 kg. Essa mesma caixa, com 1/3 desses bombons de chocolate, tem massa igual a 600 gramas. Sabendo que todos os bombons têm a mesma massa e que essa massa tem um número natural
Assinale a opção que indique exatamente a quantidade de bombons que essa caixa pode conter. Então, olha aqui, vamos. Ele fala de uma caixa cheia de bombom, não é isso? Então, olha o que está acontecendo. Tem uma caixa cheia de bombons e essa caixa com os bombons pesa 1,2 quilogramas. 1,2 quilogramas. Transformando em gramas, isso é 1.200 gramas, certo? Então, a caixa mais o bombom, mais os bombons, pesam 1.200 quilogramas. Beleza. Aí o que foi que ele diz? Vou desenhar aqui o segundo momento que está acontecendo, ó. Essa mesma caixa com 1/3 dos bombons. Então, tem 1/3 dos bombons. Tipo que você desenhou 3, só para facilitar aqui o cálculo. 1/3 dos bombons tem massa igual a 600 gramas. Então, a massa da caixa mais os bombons, 600 gramas. Gente, ó, olha o que foi que aconteceu aqui com a massa da caixa mais os bombons. Era a caixa da massa mais os bombons, era 1.200 gramas. Quando eu reduzi uma certa quantidade, ou seja, com 1/3, ele ficou apenas com 600 gramas. Então, o que foi que aconteceu daqui para cá? Foi reduzido quanto? Olha para cá. Quando eu reduzi aqui, de 1.200 para 600, foi reduzido 600 gramas. E, ó, e foi reduzido quantas partezinhas? Se ficou com 1/3, foi reduzido 2/3. Então, esses 600 gramas corresponde a 2/3. Dividido por 2, 300. Então, cada caixinha dessa aqui que eu coloquei, menor, cada bolinha, 300 gramas. 300 gramas, 300 gramas. Então, quer dizer que os bombons, 300 gramas, os bombons juntos, se nós somarmos, dá 900 gramas. A caixa mais o bombom juntos não pesam 1.200 gramas? E eu já sei que os bombons, ó, pesam 900 gramas, né? 900 gramas. Beleza, mas vamos ver o que ele quer. Assinale a opção que indica exatamente a quantidade de bombons que essa caixa pode conter. Então, ele quer saber quanto pode conter. Olha aqui, agora a sacada da questão está aqui, né? Você fez esses cálculos, certo? Encontrou o peso dos bombons, que é 900 gramas, e você vai analisar os itens. A quantidade de bombons é 900 gramas. Então, você concorda comigo que a quantidade que pode haver de bombons deve ser um número que consiga dividir 900. Ou seja, se vocês observarem esse número aqui, ele é múltiplo de 9. Então, o número que eu vou procurar também deve ser múltiplo de 9. Ó, 900 é múltiplo de 9. Então, o número que eu vou procurar aqui deve ser múltiplo de 9. 42 não é, 45 é múltiplo de 9. E aqui também, ó, é múltiplo de 5. Então, esse número que eu estou procurando também é múltiplo de 5. Observe. Então, 45, né? Então, 900. 900, a resposta correta, 45. Porque 900 é múltiplo de 45. Ou 45 é um divisor de 900. Resposta correta, alternativa B. 16ª questão. Diz: no dia 26 de julho, o Colégio Militar de Fortaleza promoveu o Dia do Alívio, uma atividade que contou com apresentações artísticas dos alunos do colégio, que teve como objetivo proporcionar um momento de integração, descontração e fortalecimento de vínculos fraternos entre os alunos. Essa atividade foi realizada em um palco em forma de prisma, que pode ser planificado conforme representado a seguir. Está aqui ao lado na tela de vocês. Curiosamente, um aluno do 6º ano resolveu contar o número de faces, de arestas e de vértices desse prisma. E, posteriormente,
efetuou as seguintes operações. Vértices vezes faces dividido por arestas, encontrando o valor igual a. Então vamos aqui, planificação, né, gente? Ó, planificação. Vamos descobrir quantos lados. Para nós descobrirmos quantos lados tem um prisma, basta nós olharmos o polígono da base. O polígono da base aqui e verificarmos quantos lados ele tem. Então, quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o polígono da base tem 10 lados. Para você descobrir o número de faces de um prisma, é fácil. Vai ser sempre o número de lados do polígono da base mais 2. Número de lados do polígono da base mais 2. Então, tem 10 lados, então o número de faces será 10 mais 2. Por que mais 2? Porque um prisma ele tem um polígono, o polígono da base é mesmo um polígono de cima. Então, tem 12 faces. Vamos encontrar o número de vértices. O número de vértices será o seguinte, será o número de lados do polígono da base vezes 2. Então, se tem 10 lados, vezes 2, 20 vértices. Para vocês encontrarem um número de arestas, vocês podem ir contando aqui, ou fazer aquela relaçãozinha de Euler, né? Vou colocar aqui a relação de Euler. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Vértice mais face dá 32. Qual o número que eu somo com 2 para dar 32? Só pode ser 30, né? Então, o número de arestas, 30. Número de arestas, 30. Vamos fazer o que ele pede agora. Vamos fazer o que ele pede. Ele pede vértice vezes faces. Vértice vezes faces dividido por arestas. Então, 12 vezes 20, que dá igual a 240, dividido por 30, encontramos 8. O valor que ele encontrou, 8, correspondendo à alternativa D. Questãozinha de planificação de sólido. 17ª questão. E essa é uma questão que o candidato tem que ter bastante atenção, ou teria que ter bastante atenção, porque aqui ele trabalha com vários triângulos. Então vamos ler a primeira questão. Cecília possui um pingente de porcelana, cujas dimensões encontram-se especificadas na figura a seguir. Um dia, o pingente caiu no chão e quebrou em 4 pedaços, conforme a figura indicada pelas linhas tracejadas. Sobre a superfície do pingente, superfície, área, tá bom? Entenda, superfície e área, representada na figura pela parte branca, podemos afirmar, então ele quer isso aqui, ó, a respeito dessa parte branca aqui, tá bom? Somente essa parte, a superfície dela. Nós vamos analisar os itens. O que nós vamos fazer nessa questão? Nós vamos trabalhar com área de triângulos. Vamos aqui recordar a área de triângulo. Para nós calcularmos a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a base pode ser, ó, tanto essa, se aqui for a base, aqui vai ser a altura. Se eu escolho aqui como base, eu escolho aqui como altura, tá bom? Então aqui fica a critério. Então vamos fazer isso. Vamos encontrar de todas as figuras. Vamos lá, encontrar de todas as figuras. Eu vou trazer essa figura para cá para facilitar o nosso cálculo. Vou colocá-la bem aqui, certo? Então vamos para cá. Essa partezinha aqui também, vou trazê-la para cá. Para nós lembrarmos, né? Vamos encontrar da figura 1, dessa parte 1 aqui, ó. Ó, se vocês observarem aqui, gente, ó, ele diz que tudo é 3. Essa partezinha aqui mede 1. E essa partezinha aqui também vai ser 1 centímetro. Por quê? Porque tudo é 3. Se aqui é 1, se aqui é 1, aqui também tem que ser 1. Então, a área
área da figura 1. 1 vezes 1, que é base vezes altura, que dá 1, dividido por 2, 0,5. Ok, então essa areazinha aqui, 0,5. Agora vamos para a figura 2. Figura 2, eu vou quebrar ela em duas partes. Eu vou fazer essa parte verde aqui, tá vendo? Ó? Vai ser metade do quadradinho, né? Então vai ser 0,5 também. E vou fazer aqui essa parte azul, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte azul. 1, né, ó. 1 e é daqui até lá em cima, ó. Aqui é 1 e aqui também vai ser 1. Porque daqui para baixo dá 3. Então, aqui, desse ponto que eu estou até em cima é 2. Então, vamos aqui. É 1 vezes 2, que dá 2, dividido por 2, dá 1. Portanto, somando os dois valores, 1,5. Então, a área 2, que é toda essa parte aqui, ó, que eu vou pintar agora, ó, a área 2 é tudo isso aqui, ó. É o verde mais o azul, tá bom? Eu só fiz por parte para melhorar a compreensão, certo? Agora vou para a área 4 logo aqui, que já está mais fácil. A altura, a altura é aqui, ó, daqui até essa parte, ó, que é quanto? 1. Então, na área 4, né? Na área 4. 1 vezes a base, essa partezinha aqui, ó, 1 também, 1 dividido por 2, 0,5. E a área 3, então isso aqui é 0,5, né? A área 3. A área 3 é o que sobrou, gente, ó. O que nós podemos fazer aqui? Calcular a área dessa partezinha aqui, ó, branca, calcular a área desse retângulo aqui e calcular a área desse triângulo aqui, ou seja, nós temos que dividir em 3 partezinhas, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. Vou calcular logo essa área aqui, ó, que é 1 vezes 1, né? Então, área 3. 1 vezes 1, que dá 1 dividido por 2, 0,5. Vamos agora para essa parte aqui que eu vou fazer de azul, ó. Tá bom? Tá bom, ó. Base vezes altura dividido por 2, né? Aqui 1 vezes 1, certo? Deixa eu só mudar aqui, para que nós entendamos. Aqui é para ser feito de azul. Eu fiz o azul aqui, ó. Bom, esse azul aqui, ó. 3. Que é 1 na base, vezes 1 na altura, que dá 1, dividido por 2, 0,5. Agora o lilás, que é o quadrado, né? A área do quadradinho aqui, ó. A área do quadradinho aqui, ou seja, 1 vezes 1, que dá 1. E agora nós vamos finalizar com essa área aqui, ó. Ó. Bom, ele disse que é 3 e aqui é 1. Então é 3 vezes 1. 3 vezes 1. E dá 3. Tio, mas por que você não dividiu aqui por 2? Porque, gente, eu estou trabalhando na área de um quadrado. Quadrado eu divide por 2. Só divido por 2 a área do triângulo. Tá certo? Então, somando aqui, dá 4,5. Ok. Fizemos tudo isso para nós agora analisarmos os itens. Vamos aí analisar os itens. Alternativa A. A superfície do pedaço 1 tem a medida da área igual a metade da superfície do pedaço 2. Não, ó. Se você observar, a superfície do pedaço 2 é 1,5 e a do pedaço 1 é 0,5. E a superfície do pedaço 2 é o triplo da superfície do pedaço 1. Ou seja, a superfície do pedaço 1 é a terça parte e não a metade. Então, o item A está falso. Item B. A superfície do pedaço 4 tem a medida da área igual a 1/3 da medida da superfície do pedaço 2. Pedaço 4, 0,5. Pedaço 2, 1,5. É 1/3, né? É exatamente isso que ele está dizendo. A superfície do pedaço 4 tem
tem medida igual a 1/3 da superfície do pedaço 2. Isso é verdade, ó, tá aqui, ó. Ó, deixa eu até marcar aqui para vocês, ó. Aqui é 1,5, 0,5. 1,5 é o triplo de 0,5, ou 0,5 é a terça parte de 1,5, que é exatamente isso que ele está dizendo no item D. Vamos só verificar o porquê que os outros estão errados. A soma das medidas das áreas das superfícies 1, 2 e 4 é igual à metade da medida da área da superfície do pingente. Se você somar a superfície da área do pingente, vamos somar tudo. Área do pingente, vamos somar, é 0,5, né? Lá do 1, 1,5 do 2, 0,5 do 4 e 4,5 do 3. Aqui dá 2, vai 2, 7. Ok, a superfície é 7. Aí ele diz 2, 2, 1, 2 e 4. Vamos fazer isso. 0,5. 2, 1,5. E 4, 0,5. Se nós somarmos isso aqui, dá 2, 2,5. Ele diz que é igual a metade. Não, metade seria 3,5, 3,5, né? Por isso que o item C está falso. D. A soma das medidas das áreas das superfícies 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, né? Ó, vamos somar 3 e 4, que é 4,5 mais 0,5. Isso dá 5,0. É igual ao dobro da soma das áreas das superfícies 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2 é 0,5 mais 1,5, que dá 2,0. Não, na verdade não é, né? Seria o dobro se fosse 4. Então o item D está falso por conta disso. A alternativa é: a superfície do pedaço 3 tem a medida igual ao dobro da medida da área da superfície do pedaço 2. Não, né? Ó. Superfície 3 é 4,5 e aqui 3 é 1,5. Não é o dobro, é o triplo, né? Superfície 3 é o triplo da superfície 2. Por isso que o item D, o item E está errado. Então, a questãozinha boa de análise de área com área de triângulo. Tá aí a áreazinha do triângulo para vocês, tá bom? Ó. Questão de número 18 diz: em uma operação de combate à seca no Nordeste, foram utilizados 35 caminhões com capacidade para armazenar 3.000 litros de água cada um. Se, para a mesma operação, fossem utilizados apenas caminhões com capacidade para 7 milhões de mililitros de água cada um, então seria necessária uma quantidade diferente de caminhões. Em relação à diferença entre a quantidade de caminhões nas duas situações, independente de suas capacidades, é correto afirmar que se trata de um número. Então, gente, ó, vamos aqui. Eram utilizados 35 caminhões para transportar cada um 3.000 litros. Então, esses 35 caminhões transportavam quantos mil litros? Vamos encontrar esse resultado. 13.000 litros vezes 35. 15 vai 1, 6, 9, 9 e 3. 5, 5 vai 1, 4. E baixo os 3 zeros. Então, os 35 caminhões transportavam 455.000 litros. Ok. Aí a questão diz o seguinte: se para a mesma operação fossem utilizados caminhões com capacidade de 7 milhões de mililitros, vamos verificar isso. Quantos caminhões seriam necessários? 7 milhões de mililitros. 7 milhões de mililitros, né? Vamos transformar isso aqui de ml. Transformando para litro, volta 3 casas. Então, ó, voltando 3 casinhas, voltando 3 casinhas. 1, 2, 3. Então, isso aqui é igual a 7.000 litros. Então, esses caminhões transportam 7.000 litros. Isso aqui é a capacidade que deve ser transportada, tá bom? Capacidade que deve ser transportada.
Os caminhões que ele quer transportam somente 7.000 litros. Então, quantos caminhões desses aí seriam necessários? 455.000 dividido por 7.000. 45 dividido por 6. 42. Sobra 3, 5. E aqui 5, 0. 65 caminhões transportando 7.000 litros. Beleza. Então, para transportar apenas 7.000 litros, seriam necessários 65 caminhões. Para transportar apenas 7.000 litros por viagem, seriam necessários 65 caminhões. A pergunta que ele nos faz é em relação à diferença entre a quantidade de caminhões nas duas situações. Então, a diferença, 65 caminhões, menos os 35 iniciais. 30 caminhões a mais seriam necessários, né? Aí ele vai nos dizer. É um número ímpar? Não. É o antecessor de um número natural par? Também não. Consecutivo de um número primo? Sim. 29. 29 é primo. Então, alternativa C. Questão 19. Questão de tempo envolvendo MMC também. Essa questão nós já trabalhamos ela quando estávamos trabalhando em unidade de tempo. O que ela diz? Na cidade de Baturité, no Ceará, o sino da igreja matriz e o sino do museu tocam juntos em um período de 24 horas. Às A horas da manhã, primeiro toque, às B horas da tarde, segundo toque, e às C horas da noite, o terceiro toque, conforme identificado na leitura dos relógios abaixo. Temos aqui, então aqui, vamos colocar manhã, que é o primeiro toque, tarde, que é o segundo toque, e noite, que é o terceiro toque, certo? Que horas é aqui? Se é manhã, 6 horas da manhã. Se aqui é a tarde, 3 horas da tarde, 15 horas. E aqui, 0 horas, né? 0 horas. Eu vou colocar 24 só para facilitar uma compreensão posterior, tá bom? Então, bora aqui, bora continuar. Sabe-se que a Igreja Matriz toca o sino de 30 em 30 minutos e o Museu Ferroviário toca de N em N minutos. Sabe-se que uma hora corresponde a 60 minutos, então o valor mínimo de toques. Então, o que ele diz? A igreja toca de 30 em 30 minutos, o sino da igreja 30 em 30 minutos, e o do museu toca de N em N minutos. Certo? Ou seja, aí ele quer, sabendo-se que uma hora, o valor mínimo de N, ele quer o valor de N. Ele quer saber quanto, se nós temos o período que eles tocam ao mesmo tempo, né, gente? Porque, ó, observem aqui, vamos aqui para a leitura, ó. Eles tocam, aqui, ó, o sino e o museu tocam juntos em 24 horas. Então, o que nós temos que fazer? Determinar o MMC, deixa eu botar aqui, nós temos que determinar o MMC de 30 e N. Por quê? Porque eles tocam juntos. Ele quer, só que isso aqui, ele dá esse valor. Vamos observar aqui de quanto em quanto tempo ele toca. Vamos observar de quanto em quanto tempo. Olhem aqui, ó. Daqui para cá, passaram-se 9 horas. De 15 para as 24, também 9 horas. Ou seja, a cada 9 horas, o relógio, né, durante o dia, ele toca 6 da manhã, 15 e 24. 6, 15 e 24. Ou seja, ele toca juntos, os dois, a cada 9 horas. Então, o MMC de 30 e
N é 9 horas. Só que esse 30 aqui está em minutos. Então, vamos transformar 9 horas para minutos. Vezes 60. Isso aqui dá 540 minutos. Então, nós temos que calcular o MMC de 30 e um número, de tal maneira que dá 540. Certo. A partir daqui, nós temos dois raciocínios a seguir. O raciocínio mais elementar é a análise de item. Ele quer o valor mínimo em que n é maior que 1h30. Então, observemos o seguinte, vamos verificar quais desses valores será que n pode ser item A. Eu quero maior que 30. Maior que 1h30. Lembrando que 1h30 é 90 minutos. Então, se eu quero o valor mínimo maior que 1h30, o item A já não se encaixa. Vamos verificar aqui. Vamos calcular o MMC agora de 30 e 108. 30 e 108, fatorando. Tem que dar 540, né? Por 2, 15, 54. Por 2, dá 15 e 27. Por 3, dá 5 e 9. Por 3, dá 5 e 3. Por 3, dá 1 e 5. E por 5, vamos multiplicar. Eu tenho 2 e 5, já tenho 10. 27 vezes 2, 54. Vezes 10, 540. Que deu, ó. Então, o resultado correto é a alternativa B. Porque o MMC de 30 e 108 é 540. Então, essa é a maneira mais objetiva, testar item. Caso vocês quisessem ir por outro caminho, vocês poderiam seguir isso aqui, ó. Caminho não tão óbvio, não tão trivial, seria esse aqui, ó. Lembrar que eu tenho 30. Se nós fatorarmos o 30, dá 2 vezes 3 vezes 5. Eu tenho N que não sei, e tenho o MMC, que é 540. O MMC é 540, eu vou colocar aqui. Que fatorando ele, dá 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 3, vezes 5. Então, vamos lembrar conceito de MMC. É o menor múltiplo comum. Quando eu tenho os números fatorados, o que eu vou fazer? Eu vou, dentre os fatores comuns, ou seja, dentre os fatores repetidos, escolher aqueles com maiores expoentes. Então, observem, gente, ó. O segredo está aqui. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 elevado a 2. Se eu quero, dentre os fatores repetidos, os com maiores expoentes, 2 elevado a 2 vezes, certo? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então, dentre os fatores repetidos com maior expoente, 3 elevado a 3. Ok. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Mas eu não preciso colocar aqui, ó. Porque como o expoente aqui é 1 e aqui também é 1, pode ocorrer que esse 5 aqui seja do 30. Tá certo? Então, é o que ocorreu de fato. Então, aqui, ó, nós temos 4 vezes 27, que dá 108. Ou seja, encontramos o N. O N é 108, que é exatamente o número que nós tínhamos verificado quando buscamos avaliar os itens. Então, seria outra maneira de nós calcularmos. Aqui nós demoraríamos menos. Entretanto, não seria tão trivial quanto, não seria tão fácil, né? Quanto analisar os itens. Beleza? Uma questãozinha bacana de MMC para nós determinarmos o valor desconhecido. Questão 9. Essa questão 9, ela requer, assim, um raciocínio aritmético bem aguçado do candidato. Olha aí o que diz. Mateus escreveu os números de 1 até 1 milhão. Depois foi trocando cada número pela soma dos seus algarismos, repetindo esse procedimento até obter uma sequência de
1 milhão de números com apenas um algarismo. Por exemplo, para o número 5, que possui um único algarismo, a soma é igual a 5 mesmo. Para o número 279, que possui 3 algarismos, ele soma 2 mais 7 mais 9, que dá 18. Aí faz 1 mais 8, que dá 9. A soma dos algarismos do numeral, que representa a quantidade de vezes que o 5 aparece nessa sequência. Então, ou seja, quando a soma dos algarismos dá 5. É isso aqui que ele está dizendo. Por exemplo, ó, eu tenho que a soma dos algarismos do numeral, que representa a quantidade de vezes que o 5 aparece nessa sequência. É assim, ó, de acordo com o que ele colocou aqui. Por exemplo, eu tenho 5. O 14. Por que o 14? O 14, 1 mais 4 dá 5. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver, 14, 23. Por quê? 2 mais 3 dá 5. Por exemplo, eu tenho aqui o 491. 10, né? 14. 14. 1 mais 4, 5. Então é isso que ele está fazendo. Ele está em busca desses números. E quando você soma os seus algarismos, a soma dá igual a 5. Ah, tio, mais 491 dá 14. Mas olha o que ele disse, ó. Quando dá, eu somo novamente e aí encontro o algarismo final. Tá certo? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar essa sequência. Então, interessante. Observem aqui, ó. Então, observem aqui inicialmente o que está acontecendo na nossa sequência. Ó. Vou começar com 5, né? Aí depois vai para 14, depois para 23, depois para 32. O próximo seria 41. O próximo seria 50. Só que se nós formos fazendo isso até 1 milhão, gente, não é viável. Tem alguma forma para fazer isso aqui? Deve ter. E tem. Então nós vamos em busca. Vai aparecer aqui, por exemplo, como eu coloquei, né, o 491. Observem aqui, ó. Olha o que está acontecendo, ó. A sequência está aumentando, ó, de 9 em 9. A sequência está aumentando de 9 em 9. Então, qual seria o próximo termo dessa sequência aqui? Mais 9. Seria o 500. E assim nós vamos fazendo a nossa sequência até o último termo. Qual é o último que vai dar a soma 5 dos algarismos? Se você procurar, vai ser o 999.995. Ó, 5 vezes 9, né? 5 vezes 9 dá 45. 45 mais 5. Aqui somando 10, 14. 14, 5, dá 5 a soma dos algarismos. Então, o último termo dessa sequência seria o 999.995, que a soma dá 5 dos seus algarismos. Então, o que nós vamos fazer? Lembra da regrinha S21? Subtrai, divide por 2 e soma 1? Nós vamos fazer a regra S9, 1. Por quê? Porque ela vai de 9 em 9, sendo que o meu primeiro termo é o 5, o meu último é o 999.995. Então vamos fazer essa regrinha. Vamos aqui. 999.995 menos 5, o último menos o primeiro, dá 999.990, dividido por 9, né, que é o S9, dá 111.110, mais 1, dá 111.111. Ok. Então,
Quantos números que dá isso? 111.111. Isso que a soma dos aí ele diz a soma dos algarismos, que representa a quantidade de vezes que o 5 aparece nessa sequência, com apenas um algarismo. Ele quer a soma dos algarismos do numeral. Qual é o numeral de vezes que o 5 aparece? O numeral de vezes que o 5 aparece? O 5 aparece 111.111 vezes. A soma dos algarismos, isso aqui é igual a 6, correspondendo à alternativa C. Questãozinha boa. Ok, gente? Então, encerramos aqui a prova de 2019.